Bom dia, visitante. Agora que eu liguei o áudio, vou falar para você 3 dicas de como trazer leveza para o teu dia. E vou dar a dica extra que eu já vou começar com ela. Dica extra de como trazer leveza para o teu dia. Tenha maleabilidade. Dani, o que é maleabilidade? Cara, é jogo de cintura. Quando a gente comete algum erro, quando a gente comete algum equívoco, quando a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado, depois fica aquela buzininha da consciência no ouvido. Vocês lembram, gente, naquele desenho? Quando eu era criança, tinha aquele desenho, acho que era do Tom e Jerry. Tem vários desenhos que era assim. De um lado o diabinho, do outro lado o anjinho. E aí a gente fazia as coisas e ficava aqui, né? Cada um de um lado, a nossa consciência. Como que a gente faz para conseguir ter maleabilidade na nossa vida, ter jogo de cintura? Isso traz leveza porque a rigidez é um problema na nossa vida. A rigidez é aquela coisa da gente não conseguir simplesmente sair do nosso pensamento, do nosso quadrado e ter uma alternativa mais tranquila para o nosso dia a dia. É a gente não saber rir de nós mesmas. Então, a nossa dica extra, iniciando e aproveitando o gancho que eu tinha deixado o áudio desligado, é não se cobre tanto e sorria dos seus erros. A gente tem a mania de errar e se cobrar. E, na verdade, isso traz muito peso para o nosso dia a dia. A Carla falou, eu perguntei o que é leveza para vocês. Podem ir escrevendo aqui. Sendo menos crítica, entender que não há controle de tudo. Lindona, isso está aqui no meu script para falar sobre a questão do controle, tá? Vamos lá. Dica 1 de como trazer leveza para o teu dia. Não seja intrometida. Ai, Dani, como assim não seja intrometida? Para, gente. A gente tem mania de querer se intrometer em tudo que acontece ao nosso redor para resolver. Especialmente quem é mãe, quem tem filho pequeno. Mas todo mundo assim. A gente tem mania de se meter na vida alheia para resolver. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou muito intrometida. Especialmente com as pessoas da minha família. O que é, quando eu digo ser intrometida, o que é o ser intrometida? É você querer resolver todas as coisas, tá? Oi, Vitor, que saudade! Tudo bem, lindão? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou a filha mais velha, tá? Eu tenho 2 irmãos mais novos e o meu irmão caçula, a gente tem uma diferença de quase 10 anos. E a gente é muito diferente. Então, quando ele nasceu, eu tinha 9. Então, eu já era um pouco mais menina, já cuidava, né, dele. E eu sempre tive a mania de resolver tudo. O meu irmão, não faz muito tempo, ele me deu uma lição de vida esses dias. Ele chama Rafael. Ele tem a mania assim, às vezes ele me fala alguma coisa, ele me falou o que era. Que ele tava querendo vender o carro dele. Ele tava morando em Floripa, tava indo embora e tava querendo vender o carro dele. E aí ele me escreveu no WhatsApp, Mana, tô pensando em vender meu carro. Cara, o que eu, irmã mais velha, Daniela, né, metida que sou, fiz? Eu já consegui, falei, só um pouquinho, peraí, que eu já te mandei o contato de um vendedor de carro em Floripa, porque eu morava lá e conhecia. E daí eu já falei com uma amiga minha que tava querendo comprar carro. E, sabe, assim, 5 minutos eu tinha vendido o carro do guri. Aí ele me mandou uma mensagem e disse assim, eu não pedi pra tu resolver vender meu carro. Eu só te contei que eu queria vender. E eu, cara, é verdade. Ele não tinha pedido pra eu resolver a questão dele. Ele só tava conversando comigo. E isso, vocês podem achar que foi bobagem, que foi, que foi pouca coisa. Bom dia, Eliane. Mas aquilo ali me deu uma lição de vida. Por quê? Porque me ensinou o meu lugar. E o meu lugar não era um lugar de resolver aquele problema do Rafael. O meu lugar era o lugar de... tu tá querendo vender teu carro? Por que tu tá querendo vender o carro? Ou então, tu precisa de ajuda em relação a isso? Quem tem muito controle, né? Vou puxar o gancho da Carla ali.
Quem tem essa mania, e quem não tem, né? Vamos falar a verdade, de ter muito controle sobre as coisas, de querer ajudar a resolver, a gente acaba pegando para nós um peso excessivo. E aí, como é que a gente quer ter leveza na nossa vida se a gente carrega pesos excessivos alheios? Sabe o que eu aprendi? Bom dia, Cris. Sabe o que eu aprendi com essa história do meu irmão? Que eu tenho essa mania de cuidar, isso mesmo, escuta ativa. Muitas vezes a pessoa quer apenas conversar. E eu vou falar outra coisa sobre isso, Carla, que linka com tudo que a gente estava conversando. Como eu tenho muito a mania de ser resolutiva, eu resolvo muito perrengue. Gente, não é à toa que eu trabalho com tarô. Vocês trazem problema e vocês levam soluções. Esse é o meu trabalho. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que eu levava essa forma de ser para todos os lugares que eu ia, inclusive na minha casa, com o meu esposo. Depois dessa lição do meu irmão caçula, que foi um tapa na minha cara, né? O que eu comecei a perceber? Que eu precisava, aqui na casa do tarô, vocês me trazem problema e vocês podem ter certeza que eu vou levar soluções para vocês. E tá tudo bem, esse é o meu trabalho. Agora, dentro da minha casa, no meu convívio diário, com o meu esposo, com os meus filhos, não é isso que as pessoas esperam de mim. As pessoas esperam outra coisa. Como a Carla falou, as pessoas esperam que eu escute. E aí fica a dica aqui para as pessoas, para mulheres que são como eu, né? Para as pessoas que são como eu, de querer resolver muitas coisas. A dica é: saiba se a outra pessoa está querendo conversar ou desabafar. Dani, qual que é a diferença? Quando a pessoa quer desabafar, você tem que ficar, boca fechada. Você só escuta. Quando a pessoa quer conversar, aí você tem um limite maior de liberdade de trocar ideias. Onde que isso é útil? Eu uso isso todo dia na minha casa, gente. Eu chego pro meu marido e o meu marido tá contando alguma coisa pra mim, e aí eu chego pra ele, e aí às vezes eu fico na dúvida. E aí eu pergunto: mozão, você está desabafando ou você está conversando comigo? Vocês acham que isso é ruim? Cara, isso mudou o meu relacionamento. É sério isso, gente. Olha a diferença que é você dar para a pessoa a possibilidade dela desabafar e você só ouvir, ou conversar e você trocar ideias. Dani, aonde que isso mudou teu relacionamento? Gente, olha a leveza que eu tenho de não ter que adivinhar se é a hora de eu falar ou se é a hora de eu ficar quieta. Olha a leveza que eu trago para o meu dia, no momento em que eu deixo a outra pessoa ter aquele espaço. Eu não tento controlar o que a outra pessoa está querendo, está fazendo. Não, eu deixo ela ter aquele espaço de falar, de conversar, de desabafar. Então, essa questão de não seja intrometida na dica 1, né, que eu comecei com essa brincadeira, mas é uma verdade. É também uma postura que a gente tem de encontrar o nosso lugar. Então, como que a gente quer ter leveza no nosso dia se a gente carrega problema de todo mundo? E aqui a grande questão não são coisas assim, tem problemas que a gente tem que carregar. Por exemplo, quem tem filho pequeno tem que carregar as coisas, né? Tem que organizar o rolê das crianças. A gente tem no trabalho problemas que a gente tem que levar adiante. Agora, se você se põe numa postura de resolver a questão de todo mundo, resolver lá, meu irmão quer vender o carro, eu já vendi o carro para ele. Resolver, o meu marido chega contando que tá com problema no trabalho, eu já dou a solução. Olha o peso que isso traz para ti. Então, como é que a gente quer ter uma vida mais leve se a gente toma para nós coisas que não são nossas, resoluções que não são nossas? É simplesmente impossível. Alguém aqui consegue fazer isso? Me ensina. Pelo amor de Deus, eu tô precisando disso.
Como eu até agora não encontrei essa forma mais leve de viver, levando esse peso das outras pessoas, querendo resolver tudo. Bom dia, Ana. Oi, Lu, bom dia. Eu resolvi fazer diferente. E como é que eu faço diferente? Eu deixo com a pessoa o que é dela. Então eu aprendi a perguntar se a pessoa quer desabafar ou se ela quer conversar. Se a pessoa precisa de ajuda para resolver aquilo. Vocês podem ter certeza, a mudança na vida de vocês no momento em que você chega e pergunta se a pessoa quer ajuda. Às vezes a pessoa vai dizer assim, eu não preciso de ajuda, só quero conversar. Ai, gente, mas isso acontece? Acontece. Começa a fazer o teste aí. Comece a perguntar para as pessoas se elas precisam de ajuda antes de você se meter e querer resolver o problema de todo mundo e fazer disso um peso pro teu dia a dia. Vamos aí, conversa aqui comigo, gente. Tá fazendo sentido para vocês isso? Quem aqui é intrometida? Quem aqui é que nem eu? Intrometida que quer resolver o rolê de todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo e acaba criando problema para si, né? Trazendo peso. Cadê a leveza do meu dia? Impossível, você tá carregando a vida de 500 junto com você. Aí fica difícil mesmo. Então tá, nossa dica 1 é não seja intrometida. Vamos para a dica 2. Dica 2 para trazer limites, para trazer leveza para tua vida. Limites. Diga não. Você sabe falar não? Quem aqui sabe falar não? Eu sou péssima em falar não. Todo mundo se acusando. Eu sou assim, intrometida. Bando de intrometida. Bom, para esse bando de intrometidas, eu recomendo deixar com o outro que é do outro. Se a gente busca carregar tudo aquilo que não é nosso e a gente se mete na vida alheia querendo resolver problema deles, você não resolve nem o seu nem o dele e no fim do dia você está exausta. Então deixe com o outro o que é do outro, ok? Muito bem, gente. Dica 2 para trazer leveza para o seu dia a dia. Saiba dizer não. Todo mundo tá falando isso. Tem que falar não, porque a gente tem que pôr limite. Mas isso é muito difícil, gente. É sério. Vou dar um exemplo bobo. Para quem é mãe. Você tá tomando banho, tá? Você trancou a porta. Você foi cuidadosa. Você trancou a porta. Aí vem lá o fulaninho e começa. Mãe, bater na porta. Você sabe que a criança não tá morrendo, né? Não tá pegando fogo na casa. A criança só quer que você coloque a senha do Wi-Fi no celular. Quantas aqui abrem o box e vai lá e abre a porta do chuveiro e conversa com a criança? Eu, sempre. Então, assim, às vezes... Vou esperar um pouquinho. Tava caindo, gente? Me dá um oi aqui pra falar se vocês estão ouvindo. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Aqui deu um sinal de sinal fraco, mas vamos continuar. Socorro. Se identificou, né? Gente, o falar não é saber impor limites. A gente tem essa questão de eu não consigo ter leveza no meu dia, é tudo tão pesado. Mas quantas vezes você fala sim quando dentro tá gritando não dentro de você? Quantas vezes o teu chefe não chega pra ti e fala assim, tu pode ficar meia hora a mais pra gente resolver essa situação? E tu não pode, cara. Tu não pode. Tu tem que pegar a criança na escola, tu tem que ir buscar o cachorro no banho, tu tem que ir fazer o jantar. Mas quantos aqui conseguem falar não pra essa situação? A mínima parcela fala não. Só que ao falar sim para algo que você não quer, não deseja, não pode... O não tá sendo dito pra ti. Dani, mas é muito difícil, como é que eu faço? Gente, claro que é difícil, é da relação humana. Só que a grande questão aqui é assim. Às vezes, tem alguns sim que a gente fala que são não pra nós, que são necessários, tá? Não dá pra gente chegar pro chefe e falar assim, agora eu não posso que eu tô indo pro meu happy hour com o mozão. Não tem como fazer isso. Agora, existem muitas, milhares de situações cotidianas em que a gente pode sim falar não.
É que a gente não quer ter o desgaste e o desconforto de ser a chata do rolê. Ai, mas você é chata, hein? Ai, por que vai falar não agora? Por que você não faz? É só mais não sei o quê. Mas isso não te custa... essa é ótima. Mas não te custa nada. Custa sim. Custa minha saúde mental, custa meu tempo, custa minha disposição, custa o meu banho quente, né? Enquanto a criança tá batendo lá. Então, assim, bom dia, Patrícia. Oi, Marcos, bom dia. Então, assim, gente, a gente tem que aprender, pra gente ter mais leveza no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a falar não quando a gente quer falar não. E falar um sim bem falado, né? Quando é o sim que ele seja com vontade. Porque daí a gente realmente vai conseguir ter mais presença, mais tranquilidade, mais leveza. Me contem aqui, pessoal. Bom dia, Jane, Michele. Me contem aqui como é para vocês falar não. Vocês conseguem falar não? E ó, vou falar um negócio. É muito difícil falar não. Sabe por quê? Porque a gente não conhece os nossos próprios limites. A gente tem a mania de achar que a gente é super poderosa, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, consegue tudo. Não, é só mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho, eu dou conta. Esse eu dou conta é uma porcaria, fala a verdade. Não, mas eu dou conta, eu consigo. Ó, ela falou, aprendi com muito sofrimento, é libertador falar não. Exatamente, é libertador. Mas a gente gosta de uma marra, né? Falar não é libertador, mas a gente adora uma marra. Sinceramente, dentro de nós é mais fácil. Por quê? Porque para falar não, a gente tem que dar conta da cara feia do outro. A gente tem que dar conta daquela ideia de, nossa, tô sendo reprovada, vai me reprovar. Eu vou ser a chata. Ah, mas e daí o que acontece? A gente não impõe limites, a gente fala sim, querendo falar não, e o corpo começa a sentir aquela sensação de peso e de desconforto e de desequilíbrio e de desencaixe. Por quê? Porque você tá falando sim para todo mundo, menos para você mesmo. E aí você vai ficando cansado, vai ficando exausto, vai sentindo peso. Cadê a leveza? Não existe leveza dentro dessa situação. Então, gente, a dica 2 é aprenda a falar não. Aprenda a colocar limites. E ó, sabe quem é que precisa de mais limites em toda a nossa história? Quem vocês acham que é? Coloca aqui. Ah, é o cachorro. Gente, eu tô com um filhote. O Frederico, ele é um amor, meu estagiário, meu bulldog francês. Mas ele não tem limite nenhum. Será que é o cachorro que precisa de limite? Será que é a criança que vem bater na porta? Será que é o marido que pede pra gente ir no mercado comprar só alguma coisinha que ele esqueceu? Não, gente. Não são essas pessoas. Quem tem que colocar limite, quem precisa de limite somos nós. O nosso grande problema é que a gente acha que dá conta de tudo. A gente acha que a gente, sei lá, é super mulher mesmo, Mulher Maravilha. E aí não tem como ter leveza se a gente acha que a gente dá conta e vai falando sim. Não, pode deixar que eu faço, deixa aqui na minha mesa. Pode ser daqui a pouquinho, eu vou fazer. E aí chega 11 horas da noite, você nem tomou banho, às vezes você nem jantou. E você tá falando sim para todo mundo, menos para você. E aí você quer ter leveza como? Não tem como ter leveza dessa forma. Ok? Então, assim, a dica 2 é, diga não. Mas diga não primeiro pra você. Não, só um pouquinho. Isso aqui não tá sendo bom pra mim. Fale não pra você. Tenha coragem de falar não pra você. Daniela, você tá exagerando. Não dá pra fazer desse jeito. Então, vamos parar e se conhecer. Como é que a gente começa a colocar limite? A gente passa a se conhecer. Ó, a Carla, o mais engraçado é que as pessoas ao nosso redor nunca percebem quanto estamos exaustas. Carla, é exatamente isso, só que a grande questão é assim. Bom dia, Fran. A grande questão é assim. Você já falou, cara, eu estou exausta. Às vezes a gente fala, nossa, eu vivo falando isso.
Eu não aguento mais, eu tô exausta. Mas, quando você tá exausta, o que você faz? Se alguém chega pra você e fala, tá, mas mãe, faz só mais um mingau, é só um leitinho com Nescau pra mim. Ou o marido, vamos assistir só mais um capítulo dessa série. Você tá exausta, você tá morta, você quer botar o pijama, o moletom, tomar um vinho, deitar e dormir. Você não quer fazer mais nada. Mas você fala não. Você chega e fala assim, olha, agora não dá mais, eu tô exausta. Passamos de reclamonas. Isso aí, Carla, passei a distribuir não. E aí você vira a chata do rolê. Ai, que chata, o que custa? Nossa, esse que custa é fogo, né? O que custa? O que custa só mais uma série, só mais um episódio? O que custa só mais um processo para fazer, só mais um trabalho? O que custa só mais um projeto? O que custa só mais um cliente? O que custa? Gente, custa muito! Não custa pouco, não, custa muito! E vou falar um negócio pra você. Enquanto você não for a chata do rolê, você tá falando não pra você. Só que a gente prefere falar não pra nós, pra sair de queridinha. Pessoa legal. Por quê? Porque a gente não consegue bancar a cara feia das outras pessoas. É muito difícil a gente ter autossuficiência. A gente ser autossuficiente pra bancar a cara feia de marido, de filho, de chefe, de amigo, de irmão. É muito difícil. E de pai e mãe, então, misericórdia. É muito difícil a gente bancar a ideia de ser a chata do rolê, a que fala não. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Será que não é melhor você bancar a chata do rolê e conseguir ter saúde mental, Carla, né? A Carla colocou saúde mental. Ter uma vida mais leve? Eu aprendi, vou falar um negócio pra vocês, que depois do segundo, terceiro, quarto não, a pessoa entende que você não vai fazer. E não é porque você é a chata do rolê, é porque você está exausta. E aí, o que a pessoa faz? Olha a magia da situação. A pessoa vai fazer sozinha. Ela vai dar o jeito dela. Bom dia, Renata. Ela vai dar o jeito dela. Ela não vai ficar ali te incomodando, te demandando para que você faça aquilo. E aí, olha o que acontece, toque de mágica, você tem leveza. Por quê? Porque você aprendeu a colocar limites para você, dizendo, não, eu não consigo realmente, não dá. Você firmou o seu propósito, você fez as outras pessoas compreenderem que aquilo ali era o seu limite, ou seja, também é o limite delas. Você fez elas perceberem que você não ia voltar atrás e isso te trouxe leveza. Então, daquele lugar em que a gente acha que vai ser a chata do rolê, a gente vira a pessoa que sabe qual é o seu limite. E aí a gente se torna mais leve. E aí sabe o que acontece? Você consegue rir. Você consegue trazer mais alegria. Na hora que você for fazer o Nescau, você não vai reclamar. Na hora que você for assistir o episódio, o seriado com o mozão, você não vai reclamar. Por quê? Porque você quer estar ali. Porque aquilo não é uma obrigação, aquilo não é o peso, aquilo é leve. Então vejam como a gente às vezes faz as nossas próprias armadilhas. A gente quer abraçar o mundo e a gente quer falar sim para todo mundo, a gente se sobrecarrega, acaba a leveza na nossa vida e a gente vira chata. Mas por quê? Porque a gente simplesmente não conseguiu colocar uma barreira quando era necessário colocar uma barreira. Então, gente, a dica 2 é aprenda a dizer não, aprenda a colocar limites, mas antes de você querer colocar limite no outro, coloque em você. Analise bem até onde você consegue ir e a partir dali você consegue colocar, impor o limite necessário para o outro. Vai por mim, não é ruim, isso é solução. Isso é solução, você só precisa bancar, ser a chata do rolê por um tempo para poder ser a legal e ser aquela que está presente e aquela que faz as coisas rindo na hora em que você fala sim.
ok? Fez sentido para vocês, pessoal? Escreva aqui para mim como é que tá, se tá reverberando aí. Quem é que é a chata do rolê? Quem é aquela que é super mulher maravilha e que depois fica exausta e depois se sente culpada ainda, né, de ter dito sim? Tudo isso que eu tô falando não é pra gente se colocar numa posição de se sentir culpada, tá? Isso é normal. Eu tô querendo trazer pra vocês alguns esclarecimentos que eu aprendi depois de muito bater cabeça, depois de muito ser a chata. E eu aprendi, vamos lá, né? E eu aprendi que isso não é legal pra nós. Então, traz isso para um lugar de leveza. A gente quer ter uma vida mais leve, a gente tem que trazer as coisas para um lugar de mais leveza, de compreender que a gente é falha, que a gente não tem o controle. Gente, a gente não tem o controle. Não adianta você querer ter o resultado para tudo. Não tem isso, não existe. A gente depende de outras pessoas. E tudo isso, reconhecer tudo isso, que a gente tem que pôr limites para nós, para depois os limites serem dos outros, a gente tem que aprender a dizer não. Tudo isso vai trazendo mais leveza para o nosso dia a dia. A Fran falou que no início é muito difícil dizer não, mas que dizer não para os outros é dizer sim para nós. Exatamente. E a gente tem a mania de só falar sim para o outro. E aí, quando a gente fala sim para o outro, querendo falar não, dentro de nós fica aquela buzina. E vou falar um negócio pra você, sabe o que é a pior armadilha que existe? É que a gente não se dá conta de por que a gente tá se sentindo desse jeito. A gente parece que não tá acordada, sabe? A gente tá se sentindo desse jeito porque a gente tá fazendo só pelo outro. Quanto mais tu fala sim pro outro e dá não pra ti, mais dói internamente. E a gente não se dá conta. Por quê? Porque tu pensa, poxa, mas eu tô fazendo, ele me pediu, é meu marido, é meu chefe, é meu amigo, é minha mãe, é meu pai. Tá, mas e tu? Cadê tu nessa história? Por que a gente não pode nunca nos colocar como prioridade? E na verdade, vou falar um negócio pra você. Enquanto a gente não se colocar como prioridade, não tem como ter uma vida leve, gente. Infelizmente é assim que acontece. Só que a gente nunca ouviu falar isso. A gente sempre ouviu desde pequenininha, você tem que ser obediente, você tem que ser boazinha, você tem que colaborar, você tem que ser colaborativa, você tem que ser legal. Tudo isso a gente ouviu. Só que tudo isso traz peso. E aí a gente fica pesada, desencaixada, chateada. E a gente começa, e aí eu vou linkar com a dica 3, a gente começa a fazer o quê? Nos boicotar. E aí, gente, beber demais, aquele vinhozinho todo dia. E eu falo isso de um lugar de quem já fez isso. Eu não tô aqui pagando de bonita, não. Esses tempos mesmo eu comecei a perceber que eu tava tomando uma taça de vinho todo dia. E tá tudo bem, se você tá bem com aquilo, beleza, mas eu comecei a pensar, por que é que eu estou fazendo isso? Que estranho. Eu já tinha passado por isso em outro momento da minha vida, de beber uma taça de vinho todo dia, ou mais, tá? Aquele momento dark da minha vida eu bebi muito mais do que uma taça de vinho por dia. E eu comecei a perceber o que é que está acontecendo comigo que está me fazendo querer fazer isso todo dia. Outras pessoas, comer demais. Tem gente que desconta na comida, todas essas frustrações, todos esses pesos, desconta na comida. Quando vê, tá comendo enlouquecidamente, não tem limite, não tem limite. O que mais? O que acontece com vocês? Me conta aqui qual que é o gatilho que vocês percebem que, putz, ó, passei do meu limite. Pra mim é a questão do vinho. Quando eu começo, meu marido já sabe. Quando eu começo a todo dia tomar uma tacinha de vinho é porque o negócio tá ferrado. E aí eu tenho que ter o quê? Agora vem cá comigo. O que eu tenho que ter? Autoconsciência. Eu tenho que me conhecer. Como é que eu vou saber que eu tô cansada, exausta
que eu tô no meu limite se eu não me conheço, se eu sempre aceito um pouquinho mais, se eu sempre bebo um pouquinho mais, se eu sempre como um pouquinho mais, se eu sempre vou para mais uma balada, se eu sempre chego mais tarde, se eu tomo mais, né, se eu vou fumar mais um cigarro, o chocolate, olha, ela falou, comer chocolate e não sou de comer doce. Gente, não é o comer chocolate, não é beber uma tacinha de vinho, não é fumar um cigarro. Nada disso vai matar você. Não é essa a questão. A questão é a gente entender por que a gente começa a fazer isso de uma maneira exagerada. Então, tem outra coisa aqui que me sopraram. Por que a gente só entra em relacionamento tóxico? Isso também é vício, sabia, gente? A válvula de escape. Por que a gente só entra? Tem gente que fala... Cara, gurias, olha só, pessoal. Eu atendo tarô. Vocês podem fazer ideia de quantas pessoas chegam na minha mesa de tarô querendo resolver relacionamento. Porque, é claro, aliás, eu vou falar sobre isso. Vou fazer uma live essa semana sobre a minha teoria da base rachada. Não percam, gente. Essa teoria é base para mim do tarô. Eu uso muito ela. Vou fazer, acho que amanhã. Tá? Venham comigo, é bem legal essa teoria. Muda a vida de vocês se vocês conseguirem pegar o gatilho dela. Que eu até me perdi. Vamos lá. Por que eu tô falando de tudo isso, gente? Porque a gente não se cuida. A gente desencaixa. Porque a gente não se cuida, a gente não sabe o nosso limite. Então, olha, dica 3. Deixa o cachorro lá. Vocês estão ouvindo esses cachorros todos? Meus vizinhos tem muito cachorro. E eles adoram lives, tá? Dica 3, para ter mais leveza, gente. Cuida de ti. Por que a gente não pode cuidar da gente? Por que a gente tem que cuidar do marido, da sogra, do papagaio, do filho, do chefe, do amigo, da mãe, do pai? E cadê você nessa lista de prioridade? Como é que a gente quer ter mais leveza se a gente não cuida daquilo que é o principal? Ai, Dani, que egoísta. Aonde que tu tá sendo egoísta se cuidar de ti? É a teoria da máscara do avião. Todo mundo aqui já deve ter ouvido isso. Gente, se o avião está caindo e tu começa... Eu falo isso pro meu marido de vez em quando. Cara, se o avião tá caindo e tu começa a botar máscara em todo mundo que tá ao redor, sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas vão ir no teu velório. Vai estar todo mundo vivo para ir no teu velório. Todo mundo são e salvo. Ótimo, lindo, maravilhoso, leve. E você lá no caixão. E é isso que a gente faz. A gente cuida de todo mundo ao nosso redor. Somos prioridade 0 na nossa vida. E aí a gente vem se queixar que quer ter uma vida mais leve, mas como? Se tu não te cuida, se tu não traz isso pra ti como prioridade. Se tu não coloca limites. Mas como se tu não... não é a questão do comer muito, do beber muito. Como? Sabe qual é a questão? É que tu não te conhece a ponto de perceber o porquê tu tá fazendo tudo isso. E sabe como que a gente consegue se conhecer, gente? É tendo tempo para se estudar. É tendo tempo para ti. Como é que tu quer te conhecer se a tua agenda é enlouquecida com tarefas que, vamos falar a verdade, 90% não são nem tuas? Não tem como. A gente precisa de um tempo para nós. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. Especialmente quem tem uma vida muito ocupada, muito conturbada, com muito trabalho, com muita demanda, que cuida da família. A gente precisa aprender a sermos nossa prioridade, a colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente. E a gente não faz isso. A gente sempre cuida do outro, entrega pro outro, faz tudo, se joga, arruma a vida de todo mundo. Quem aqui conserta a vida de todo mundo? Escreve pra mim. Eu conserto, eu arrumo a vida eu resolvo o problema de todo mundo, menos o meu. E vou te falar, sabe o que eu percebi conversando com muita gente? Que as pessoas nem sabem, nem se dão conta do porquê estão se sentindo mal.
Então, aquela coisa, Dani, eu tô perdida, a Fran falou eu tô perdida, eu tô desencaixada, a minha vida tá pesada, eu não tenho, parece que eu não tenho um propósito. E aí eu pergunto, tá, mas o que tá causando tudo isso? E a pessoa olha pra mim e fala, eu não faço nem ideia. E aí eu parei, sem brincadeira, gente, eu parei porque eu conversei com dezenas de pessoas. E a pessoa chega pra mim e fala assim, eu não faço nem ideia de por que eu tô me sentindo assim. Eu não faço nem ideia de por que eu tô triste, de por que eu tô sentindo vazio, de por que eu tô sem ânimo. Não faço nem ideia de por que eu não consigo sorrir mais. Não faço nem ideia de por que eu tô ainda nesse relacionamento porcaria. Aí eu pergunto, tá, então vem cá. O que tu faz por ti no teu dia a dia? O que é aquilo que tu diz e fala, não, agora é meu, é o meu momento. Eu estou fazendo. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, não sei. Gente, sem brincadeira, o que eu mais escuto é não sei. Então aqui, ó, dica 3, pra ter leveza, cuida de ti. Tenha um tempo pra ti. Te coloca como prioridade. Dani, eu não posso, a minha vida é muito ocupada. 5 minutos do teu dia, 10 minutos do teu dia, tu vai me dizer que não pode? Quanto tempo tu leva pra ir até o mercado, pra comprar não sei o quê, porque tem que fazer o lanche das crianças, porque isso, porque aquilo? Você leva muito mais do que 10 minutos. Então por que tu pode colocar o lanche da criança ou, sei lá, a cebolinha para fazer o almoço como prioridade e não pode colocar 5, 10, 20 minutos para você almoçar em paz, longe do celular, longe de alguém gritando no teu ouvido ou longe de pensamentos de eu tenho que resolver isso aqui, eu preciso, né, entregar, preciso fazer. Não, você escolhe. Gente, se tem um negócio que eu aprendi na minha vida é que tudo é escolha. Tem coisas que realmente você não pode escolher. Assim, você não pode, dentro do seu trabalho, né, escolher falar não pro teu chefe toda hora. Mas você pode escolher, na hora em que você fecha a porta, desliga o computador, estar presente contigo e não pensar mais naquele trabalho. Isso é uma escolha. Você pode escolher, na hora em que você for tomar banho, te priorizar e não ficar pensando em 1000 outras coisas e só estar presente tomando banho, descansando a cabeça. É uma escolha isso, sabia? Cuidar da gente é uma escolha. É que quando a gente fala autocuidado, a gente pensa naquelas rotinas de skincare. Autocuidado, a gente já vem na cabeça aquela ideia de spa, né? Ai, vou ter o dia de beleza. Gente, autocuidado é tu tomar um café e conseguir tomar o café sem fazer mais nada. Sem estar obrigada a mais nada. Isso é um autocuidado. Ter um momento para esvaziar a mente, meditar um pouco, fazer uma yoga, fazer um exercício físico. Assistir a série que tu gosta, pensando nisso, prestando atenção. Isso é autocuidado. Isso é cuidar de ti. E no momento em que você faz isso, olha que legal. Você tá falando sim para ti. Isso te traz leveza. Você tá presente no teu dia a dia. Isso te traz leveza. Você não tá sendo a chata do rolê contigo. Isso te traz leveza. Você tá cuidando de você. E quando a gente cuida da gente, a gente tem muito mais integridade para também cuidar do outro depois. Porque é muito verdade que a gente transborda aquilo que a gente tem dentro da gente. Se você... E tem um gatilho aqui, ó. Especialmente para quem tem filho, para quem cuida de outras pessoas, né? Na sua profissão, dos seus pais. A gente ensina pelo exemplo. Então eu vou falar um negócio aqui para vocês, uma puxada de orelha aqui para quem é mãe, para quem tem sobrinho, especialmente criança ou então até para os pais, né? Quem cuida dos pais, quem tem uma situação de cuidador, que é o seguinte: se você não mostra para outra pessoa
que você se cuida, que você se ama, como é que você quer que o seu filho, a sua filha, se coloque como prioridade quando ela for adulta? Você acha mesmo que o seu filho, que a sua filha vão ter bons relacionamentos se você não ensinou para eles dar, através do exemplo, o que é você se colocar como prioridade? Infelizmente, não vão. Porque eu vou falar para vocês, quem de nós aqui foi ensinado pelos pais de que a gente deve se cuidar e se colocar como prioridade? Eu não fui. Eu não fui mesmo. E não foi por falha da minha mãe e do meu pai. É porque eles simplesmente também não foram ensinados a fazer isso. A se colocar como prioridade. E aí a gente vai passando para as próximas gerações peso. A gente quer leveza, mas a gente passa para as nossas, a gente ensina para as próximas gerações a ser pesado, a cuidar só do outro, a falar sim para todo mundo. E a gente continua sempre na mesma situação social de não dar prioridade para nós. E isso, vou falar uma coisa para vocês. A mudança é na gotinha. É na gotinha que é uma mudança. Só que um oceano é composto de zilhões de gotinhas. Se você muda, se você começa a ensinar para os seus filhos, para o seu parceiro, para o seu chefe, os limites, o cuidado, se você começa a ensinar para as pessoas o que é ter leveza, aí sim a gente tem a chance de ter uma geração depois que se cuida, que é até mais caridosa, mais generosa, mais leve. Por quê? Porque a gente conseguiu ensinar para eles através do exemplo. Então, gente, escutem o que eu tô falando. Cuidar da gente não é ser a chata do rolê. Cuidar da gente não é, ai, que chato, que porre, que não sei o quê. Não, cara, cuidar da gente é prioridade. E na hora em que a gente tem uma vida mais cuidando da gente e a gente tem mais leveza, a gente é mais feliz, a gente sorri mais, a gente rende melhor no trabalho, a gente rende melhor, tem relacionamentos melhores. Vocês já perceberam aquelas pessoas que tu olha e fala, nossa, que legal que deve ser essa pessoa, que leve, não sei. Por quê? Porque ela reverbera isso na energia dela. E ela tem tanto perrengue quanto tu, vou ser sincero, sabia? Às vezes até mais. Mas ela aprendeu a dizer não. Ela aprendeu a não ser intrometida e ela aprendeu a cuidar de si antes de cuidar do outro. E com isso ela faz uma vida leve para ela. Gente, converse aqui comigo, o que vocês acharam, como é que é essa ideia de leveza? Quero fazer um convite para vocês. A minha ideia de trazer tudo isso, olha, a Flávia falou que tá mudando, que coisa boa. Isso aí, a gente vai aprendendo, tá? Eu tô fazendo o desafio dos 22 dias dos arcanos maiores. E sabe o que eu quero nesse desafio? Trazer esse cuidado para vocês. Durante 5, 10 minutos do teu dia, tu vai ter um momento em que tu vai parar e vai falar, não, só um pouquinho, isso aqui agora é meu. Eu vou ouvir esse áudio com presença, vou prestar atenção no que está acontecendo aqui, no que está sendo falado, vou cuidar de mim, vou trazer esse momento sem peso, sem ser intrometida na vida do outro. Eu quero eu agora, eu vou me dar esse presente. Então, quando eu bolei esse desafio, foi porque eu percebi que as pessoas não têm isso, elas não trazem isso para si. Então, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? São 22 dias com áudios no grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, mas também tem no bônus um grupo comunidade. Vai ter cada dia um arcano do tarô conversando com vocês. Sou eu, tá, gente? Brincadeira. Mas vai ser um arcano do tarô contando o que eles fazem para ter mais presença, o que eles fazem quando eles estão perdidos. Flávia, coloquei um link na minha bio, mas manda aqui, manda uma mensagem direct que eu te falo como vai ser. Vai começar dia 20, vamos ter exercícios. Gente, eu não vou tomar o dia de vocês. Em 5 minutos você resolve. Em 5 minutos você dá o check no autocuidado e pode passar a resolver outras coisas. Olha,
eu cheguei à conclusão que as pessoas dizem que não tem da onde tirar. Mas na verdade é porque as pessoas não param para se priorizar. Então a minha ideia do desafio é, cara, 5, 10 minutos por dia te prioriza, te traz para cá, vem presente aqui e depois você continua a cuidar, a ir para trás, vai fazer o mercado, vai assistir a série, vai falar o sim que você precisa falar, depois de você ter feito o seu para você, certo? Vai começar dia 20 de maio, tem muitos bônus legais nesse desafio, a gente vai ter aula secreta no Zoom, a gente vai ter a comunidade, vai ter e-book, mas acima de tudo, gente, nesse desafio vai ter você. Vai ter um tempo, um espaço para você estar presente no seu dia a dia. Então se dê esse presente. Se dê esse presente, por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai trazer leveza para sua vida a não ser você mesmo. E eu tô te oferecendo agora um pacote leveza. Olha, vem comigo. É um convite que eu te faço de coração. Oi, Dani. Convite que eu te faço de coração. Por quê? Porque eu senti que as pessoas estão precisando disso. As pessoas estão tendo essa necessidade. E eu tô fazendo isso como uma maneira de mostrar para vocês que é possível. São 22 dias ali, ó, ouvindo áudios com bom conteúdo. Quantas vezes a gente não entra nesse Instagram e fica assim, ó, e a cabeça da gente vai derretendo. Tem nada de útil aqui. Não, gente. 5, 10 minutos de áudios com bons conteúdos, boas lições, palavras de encorajamento, de incentivo. Para quê? Para que você se sinta cada vez mais encaixado em você, mais leve, certo? Então, quem quiser vir comigo, vai ser um prazer. Nosso grupo tá bombando, tá muito legal. Vai começar dia 20 de maio. Tem o link aqui na bio do desafio 22 dias. Desperte com os arcanos maiores, porque vai ser de manhã cedinho. Ele vai fazer vocês acordarem para a vida. Certo? Quem quiser, me manda aqui uma mensagem no direct que eu explico melhor. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem estava desde o começo, que eu deixei no mudo, muito me desculpe. Vamos rir de toda a situação. Façam uma vida mais leve. Não esperem que as pessoas te deem de presente isso. Escolham uma vida mais leve, aprendendo a... Vamos repisar aqui, vamos repetir. As 3 dicas. Não seja intrometida. Aprenda a dizer não e cuide de você. Se você quer ter uma vida mais leve, faça a sua vida mais leve. Certo? Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Amanhã de manhã, 8h08, venham, vou contar para vocês qual é a minha teoria da torre rachada. Essa teoria tá mudando a vida de muita gente, mudou a minha vida, porque a gente aprende a olhar para onde a gente precisa olhar e olhar para onde vai realmente fazer sentido. A gente anda muito distraída, então não se distraia mais. Essa semana a gente tá focada. Vem comigo que eu vou ajudar vocês a ter essa leveza aí que vocês estão buscando tanto, esse encaixe que vocês estão buscando tanto. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês o que eu faço no meu dia a dia para ter esse jogo de cintura e quando tudo tá caindo, desabando, dando tudo errado, Daniela tá aqui rindo, porque se tem uma coisa que eu sou, gente, é bem humorada. Mas ó, eu tenho problema pra caramba também. Então vem que eu vou ensinar vocês a como rir na cara e sambar na cara do problema, porque senão não vai adiantar nada. Chorar não vai adiantar nada, ok? Beijo, muito obrigada pela presença. E quem quiser o desafio, me manda aqui no direct que eu vou falar pra vocês, contar tudinho de como vai ser, certo? Até amanhã, meninas, 8h08, com áudio dessa vez, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até, tchau, tchau.